Olá, boa tarde. Hoje nós vamos, conforme marcado, hoje quinta-feira, dia de nossa conversa sobre algum conteúdo da nova medicina germânica. E hoje eu vou falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. Obrigada, amiga, que já está chegando. Então, você me lembrou agora e eu não tinha percebido que está errado e tudo certo. Não tem certo, não tem errado, tudo acontece como é para ser, né? Vamos aprender com nossas falhas também. Fiz o convite convidando para amanhã, mas tudo certo, assim, amanhã já estou de folga. Hoje eu vou trazer um pouco sobre as intolerâncias alimentares, intolerâncias de cheiros, situações, tudo está relacionado, né? Não tem nada, nossa vida é um todo, nós somos um todo. E a medicina germânica traz muito isso, a gente tem que olhar para a pessoa para depois olhar para o sintoma que ela traz, né? Porque o sintoma não, o que significa para um não significa para o outro. Cada pessoa tem as situações únicas, né? Então, obrigada, né? É assim, vamos aprendendo. E hoje, começando, me enrolando aqui, né? A germânica, uma das coisas que o Dr. Hammer mais confirmou, mais assim, de novidade que ele trouxe. Obrigada, Fran. Vamos pedalar de novo esse final de semana, né? Então, o que o Dr. Hammer trouxe de mais novo em todas as pesquisas que ele fez sobre o funcionamento do nosso corpo é que toda doença, todo sintoma, tudo que acontece conosco, assim como doença, como disfunção, que a medicina ocidental chama de patologia, tudo isso é uma resposta do nosso corpo para algum susto, alguma situação nova, repentina que a gente viveu, né? Não são as situações corriqueiras, né? Por exemplo, emoções que a gente sente toda a vida, se eu desde criança fui deprimida e daí vem uma doença por causa disso, isso não é ocasionado por um DHS, conforme a explicação da germânica, né? Nós estudamos que as doenças vêm por causa de um choque que toca a nossa psique e um órgão fica lesionado com isso e começa a funcionar diferente. E essas minhas explicações que eu trago em pequenas gotas são para significar apenas algumas pinceladas, para quem ainda não conhece, às vezes é uma novidade, quem já conhece, às vezes só ampliar um pouco a consciência, né? Mas assim vem para ser mais uma gota de água no oceano, porque o oceano não seria completo se não tivesse todas as gotas. Obrigada, Jandira, que bom te ver aqui. Tudo bom? Muito prazer, todos que estão aqui, que vêm chegando e que puderem assistir agora, quem vai assistir depois. Eu também abri um canal no YouTube faz pouco tempo, estou postando os vídeos lá depois, né? Porque ao vivo ainda não sei gravar nos dois canais. Aí, quem quiser, quem ainda não está inscrito, quem quiser encontrar os meus vídeos lá também, lá pode assistir mais acelerado. Esse aqui, 1 hora às vezes é longa para assistir, lá você pode colocar no 1,5, no 2, eu faço isso muito. Quando eu tenho pressa de assistir, se a pessoa fala devagar, eu vou para o YouTube e dou uma acelerada. E às vezes fica até mais interessante de escutar, né? Então, quem quiser, que não tiver paciência para assistir depois, pode fazer isso, né? Então, voltando. Toda doença, toda anormalidade do nosso corpo é uma resposta do nosso organismo com instinto de sobrevivência, é para salvar a gente de situações perigosas, para permitir que a gente continue vivendo apesar dos problemas, né? Apesar das dificuldades, né? E hoje, como eu vou falar sobre alimento, um dos pré-requisitos também é que não existe alimento que faz mal. Todos os alimentos são saudáveis
e eles não fazem mal por si mesmos. Não é o alimento que faz mal para a pessoa, mas é a pessoa que não aceita e rejeita alguns tipos de alimentos, né? E também cheiros e também situações, porque às vezes tem alergias que a pessoa pensa que é um alimento e vem de sentimentos que a pessoa acessa, né? De situações difíceis que a pessoa está vivendo, né? Obrigada a quem está chegando. Então, como não existe nenhum alimento que faz mal, por que o nosso corpo adoece, então? Por que tem pessoas que ficam muito má, assim, que passam muito mal? Tem pessoas que falam que tem alergia que sufoca, por exemplo, quem tem algum tipo de crustáceo que a pessoa não pode comer porque incha tanto que fecha a respiração, né? É só para aquelas pessoas, né? Não é para todo mundo, então não é o alimento, são aquelas pessoas que têm essa intolerância. E aí esse sentido que eu vou trazer aqui hoje, porque algumas pessoas têm intolerâncias e outras não. E também já foi provado que não é do pai e da mãe que a gente herda essas intolerâncias, não é porque meu pai não podia tomar leite, eu não vou poder tomar leite porque senão o leite me faz mal. Eu acreditava nisso até pouco tempo, porque meu pai tinha intolerância ao leite de vez em quando e eu também tinha, né? Então, puxei do pai. Mas os meus irmãos que não têm intolerância puxaram aqui então, né? Então isso não é uma explicação plausível, não é muito sério essa explicação, não é muito certa, né? Então, eu tenho essa situação, essa rejeição, essa intolerância porque é uma coisa minha, não é do meu pai, não é da minha mãe e não é da minha família, é porque eu assumi esse conflito por mim mesma, né? O Dr. Rama chamou esse programa, essa situação de, por exemplo, diante de uma situação a pessoa ter uma reação física, para a pessoa sobreviver, o Dr. Rama chamou isso de Programa Especial de Sobrevivência, SBS, é uma das leis biológicas. A medicina germânica se baseia em 5 leis e o Programa Especial de Sobrevivência é uma das leis. E isso explica que perante toda situação, sempre o corpo procura uma solução. Se a gente deixar o nosso corpo agir naturalmente, sem atrapalhar, sem estragar, ele é capaz de se recuperar sempre. Mas depende de... A gente não vive, às vezes, a vida de maneira natural, por isso que o nosso corpo adoece, né? E o que faz produzir essa reação, esse mal-estar perante alguns alimentos, perante alguns cheiros e situações? É porque a pessoa tem, no registro fisiológico, na carne, nas células, a pessoa tem memórias de traumas, né? Tem situações que foram gravadas no meu gene, no gene de cada um, situações difíceis que a pessoa viveu, de susto, de muito medo. Às vezes foi na barriga da mãe, às vezes foi logo depois de nascer, às vezes foi depois um pouco mais tarde. Assim como a psicologia também explica, até os 7 anos que vai se formando o nosso caráter e todos os traumas, as doenças também, elas se ocasionam dali. Algumas a gente já traz. Por exemplo, quando minha mãe nasceu, ela já trouxe o útero dela junto. Então, às vezes, tem genes que nasceram junto com a minha mãe, que vieram da minha avó. Só que eu só desenvolvi essa doença porque eu mesma passei situações conflitivas, algumas situações de muito medo, né? Então, o nosso corpo tem memória fisiológica que produz essa reação diante de certos alimentos, diante de certos cheiros, né? O que acontece depois ao longo da vida, por exemplo, agora na vida adulta, a pessoa de repente tem uma reação alérgica de alguma coisa que a pessoa nunca teve. É porque a pessoa entra no trilho do conflito. Isso é a explicação da germânica também. O que é o trilho do conflito? É essa memória que tem nosso corpo, né? Por exemplo, um trilho. Digamos se uma pessoa tem um celular que tem um certo toque. E você não gosta daquela pessoa, mas você tem que aguentar esse toque de celular barulhento. E toda hora ele toca de novo e de novo, né?
Aí como você não gosta daquela pessoa, você acaba não gostando mais de escutar aquele som, aquele toque. O que vai acontecer no teu corpo, o dia dali a 10 anos, você vai escutar esse mesmo toque de telefone. O que vai acontecer? A hora que você escutar um outro celular tocando com o mesmo toque, mesmo que você não vê a pessoa, você não sabe de quem é esse telefone, você vai ficar já com raiva daquela pessoa que tem aquele celular. A pessoa não tem nada a ver com o assunto, mas você tem raiva porque o celular tem aquele mesmo toque. E isso, todo mundo já passou por isso. Eu sei muito bem. Também volta e meia a gente escuta um toque de telefone que lembra alguém, né? E isso é o trilho do conflito. Se você está numa situação, está com alguém, você entra, o teu corpo entra no automático, você se rejeita, você fica com raiva, você dá aquela reação mesmo sem você saber, sem você pensar. Porque o sentimento de raiva da pessoa, do dono do telefone, não tem nada a ver com esse dono do telefone, ele tem a ver com aquela pessoa lá que você conheceu no passado. E o trilho do conflito é isso. Cada vez que você escuta esse som, você vai ficar com aquela mesma raiva e vai ativar essa raiva dentro de você. Você vai reviver a situação inconscientemente, muitas vezes. A maioria das vezes a gente nem se dá conta, né? Então, eu abri uma caixinha de perguntas essa semana, ontem. Deixei só algumas horas, porque eu não queria, senão não ia dar tempo de responder para todos. Aí, quando eu vi que tinha a quantia de sugestões para uma hora de conversa, eu fechei a caixinha, eu tirei do história do Instagram, né? Semana que vem eu vou colocar de novo, daí se alguém tiver alguma sugestão de assuntos, pode sempre colocar, né? E também se alguém tem algum sintoma no corpo que possa ser fotografado ou que queira me mandar durante a semana no WhatsApp ou no Instagram, pode me encontrar por aí, pode me enviar, que daí a gente faz o estudo de casa e pode trazer numa próxima live ou também ver porque você tem essa situação, né? Eu agradeço muito porque é assim que a gente cresce junto, né? Então, uma das situações que alguém me perguntou do que vem a rinite e a sinusite. A gente sempre pensa que são duas coisas iguais que têm a mesma causa, né? Eu mesma sempre tinha rinusite, ó. Eu já tô falando isso junto porque é o que é acostumado. Ó, Lucinha, fiz igual a tua. Então, a rinite e a sinusite são dois traumas, dois conflitos diferentes. Eles não vêm da mesma situação. Só que muitas vezes eles são associados. A gente está com um conflito, com um medo instalado, e daí a gente já faz mais um conflito em cima, e por isso que desenvolve os dois sintomas tudo junto. Então, a rinite tem a ver com o nariz, né? Quando a pessoa tem rinite alérgica, eu sei muito bem o que é isso. Aos 18 anos eu comecei a usar óculos e depois, poucos anos depois, tinha muitos dias que eu não podia usar óculos porque a rinite alérgica faz doer os seios da face, né? Dói aqui assim, onde pega o óculos e toda a região, né? E depois quando agrava, daí aumenta para dor de cabeça e aumenta para outros sintomas, né? O que significa rinite alérgica para o nosso corpo? O conflito é algo não me cheira bem, por isso que começa com o nariz. O primeiro sintoma de que a pessoa tem que vai desenvolver a rinite, que está com início, é a pessoa que sente muito cheiro. Obrigada, amigas estão chegando. As pessoas que sentem muito cheiro é o mesmo instinto animal, né? A gente tem esse mesmo instinto de sobrevivência. Aí quando você já é uma pessoa assustada, uma pessoa medrosa, você ativa a capacidade de sentir cheiros e pode saber que se você não sair desse conflito, pra mim parece normal. Se eu congelar também, daí vocês me avisam, tá? Me perdi agora. Quando a pessoa está com o conflito ativo da rinite, então, Lúcia, se você sente muito cheiro, isso é uma coisa muito
as mulheres normalmente têm mais esse dom, o olfato mais ativado que os homens, porque as mulheres são mais desconfiadas. As mulheres vêm de uma criação de ser sempre, achar que vão ser mais pisadas. Que bom que você voltou. Então, por que as mulheres normalmente sentem mais o cheiro? Porque o sentimento da rinite, do cheiro, é algo não me cheira bem, é o nariz que está muito ativado, as narinas, né? Eu tenho que farejar tudo porque eu estou sempre em perigo, isso faz parte da nossa natureza. A germânica também explica isso, porque a mulher, ela é responsável pela segurança do ninho, e o homem é responsável pela segurança de todo o território. Então a mulher, para proteger a casa, a prole, toda a situação, ela tem que farejar tudo, porque senão ela não vai conseguir dar conta de proteger. Por isso que a gente já, por natureza, tem mais. Só que quando esse nosso cheirador estiver mais ativado, alguns dias mais, outros menos, e começar a dar dor de cabeça, começar a dar um mal-estar, é sinal que nós estamos farejando um perigo que lembre alguma coisa da nossa infância. Por exemplo, exemplificando, né? Isso já na vida adulta. Por exemplo, a pessoa pega uma garrafinha, porque às vezes é uma intolerância com cheiros, né? Porque a pessoa produz essa reação no corpo. Por exemplo, a pessoa vê uma garrafinha de refrigerante, ali tá toda amarelinha, assim, parece um guaraná. A pessoa vai pegar aquele guaraná para tomar, e na hora que ela chega com ele na boca, ela sente um cheiro muito forte de gasolina, que dentro da garrafinha ele é igual. E a pessoa não sabia que aquilo era gasolina, pensou que era guaraná. Aí toda vez, se a pessoa levar um susto muito grande, pensar, nossa, eu podia ter morrido se eu tivesse tomado essa gasolina, qual é o DHS que a pessoa vai fazer? Qual é o susto, conflito biológico que ela vai fazer? Que toda vez que ela for tomar um guaraná ou algo que estiver numa garrafinha parecida, ela pode dar uma diarreia, pode dar uma reação, por exemplo, toma um guaraná gelado, dá dor de garganta. Isso não é natural, não. Não precisa da dor de garganta por causa de uma bebida gelada, porque o nosso corpo consegue aceitar coisas geladas e coisas quentes. Só quando é excesso, se a pessoa já não está bem, aí pode dar uma reação, mas é porque a pessoa já não está bem. Mas se a pessoa está bem, um guaraná gelado não pode dar dor de garganta. É porque já tem alguma memória no corpo que diz, ó, se está gelado é porque vai fazer mal e vai dar reação, né? Então é assim que se instala um conflito. A pessoa pensa que é uma coisa e de repente ela leva um susto. Por exemplo, a situação da gasolina, né? Tem pessoas que quando vão limpar guarda-roupa, eu tinha isso muito, cada vez que eu ia fazer uma faxina no guarda-roupa, eu começava com espirros, né? Eu aprendi, no tempo que eu trabalhava com plantas e com remédios naturais, que se eu pegava uma garrafa de álcool e passava nas narinas cada pouco, por exemplo, eu até pegava um algodão, encharcava com álcool e deixava nas narinas. Aí eu inalava esse cheiro de álcool e não dava espirro em mim. Só que isso era só um paliativo, né? Não era uma cura, mas me ajudou muito, por muito tempo. Só que se eu continuo só usando o paliativo, um dia pode se agravar e pode voltar com mais força, né? E eu usei muitos anos esse algodão porque eu tinha muita alergia. Meu nariz enchia de feridas, é porque eu achava que era por causa dos ácaros. Mas o que são os ácaros? O que é essa situação? Esses ácaros, eles me traziam memórias lá do tempo da infância, porque a gente foi criada no tempo do colchão de palha, no tempo de brincar no paiol, a gente falava na época, né? A gente brincava muito na terra, e provavelmente no momento que a gente estava muito suja, que estava mexendo em muita bagunça, pode ser que a gente levou alguma surra, alguma repreensão, alguém deu um susto na gente, e daí a gente acaba associando sujeira com alergia. E a minha sumiu, não sei porquê, mas sumiu, né? Por exemplo,
atendi uma mulher que ela tinha muito alergia a cheiro de fumaça. Não sei, Ana Lu, se você tá aqui ainda também, você respondeu que cheiro de fumaça em geral. Uma mulher que ela nunca tinha percebido que ela tinha essas alergias de fumaça, que ela passava mal. Aí quando ela foi passar umas férias no sítio, aí ficaram acampados numa barraca, uma casinha pequena, era casa feita de tijolos, mas era toda fechada. E de madrugada, lá pelas 4 horas, o pessoal levantava a fazer fogo dentro daquela casinha e aquilo enchia de fumaça. Cada vez que ela... Olá, então, acho que foi você que perguntou, né? Então, cada vez que ela sentia aquele cheiro de fumaça e ela estava deitada na cama, ela entrava em pânico. Ela saía daquela casa e brigando com todo mundo. Ela brigava com o pessoal que fazia fogo. Só porque ela passava tanto mal e porque ela sufocava. O dia que ela acordava com essa fumaça nas narinas, só aquele cheiro, não era assim tanta fumaça, mas só daquela memória que o corpo dela tinha de inalar fumaça, aquele dia ela passava o dia inteiro com dor de cabeça, com desmaios e com muito mal-estar. Aí conversando com a mãe dela também, foi visto que quando ela era criança, ela passou uma situação de incêndio. Ela estava num berço e ela estava numa casa junto com outras crianças, mas ela tinha 1 aninho. Ela não tinha noção que ela estava correndo o risco de morrer queimada. Só que a mãe e o pessoal socorreu e tirou essas crianças dentro de casa e conseguiu salvar todos, né? Nesse caso, como a criança era pequena, ela não tinha noção do perigo que ela estava correndo, mas a mãe quase morreu e desmaiou de susto quando a mãe se deu conta do perigo que a criança tinha passado, né? E como a mãe desmaiou, a criança viu essa situação, mesmo ela sendo muito bebê. Depois ela fez uma hipnose para tirar esses traumas, né? Mas quando ela viu toda essa situação da mãe passando mal e ela achou que a mãe ia morrer por causa do cheiro da fumaça. E aquilo estava na memória dela. Se ela sentia cheiro de fumaça, a mãe podia morrer de novo, né? E a mãe já era adulta, já não estava mais lembrando dessa situação. Só que cada vez que ela sentia o cheiro de fumaça, ela entrava nessa memória do corpo, né? Então, se a pessoa tem alergia de fumaça de fogo, é diferente de alergia de cheiro, né? E cada um daí, olhando para suas próprias alergias, consegue identificar, às vezes consegue lembrar. Às vezes tem pessoas que precisam fazer hipnose, né, para curar realmente. Porque não é sempre que a gente consegue lembrar. Então, sobre a rinite, era mais ou menos isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir colocando, né? Eu esqueci de prestar atenção se alguém tinha perguntas, de perguntar. Mas sobre a rinite, era mais ou menos isso. Agora, a sinusite é bem diferente, só os sintomas que são parecidos, por isso que a gente confunde. A sinusite, ela também incha o rosto da face. Ela enche os olhos, ela dá coriza nos olhos e ela faz a pessoa ter um rosto mais cheio, tipo, o rosto fica inchado. A pessoa que tem sinusite, os olhos enchem. Nos dias que ataca a sinusite, quem tem esses sintomas sabe que o quanto é sofrido, os olhos queimam. E o que significa, qual é o conflito que a pessoa que tem sinusite, qual é o conflito que ela tem? É um medo de algo que vem de frente, de alguma situação que ela viu com os olhos, né? Alguma situação que estava na frente dela e ela sentiu muito em perigo. É alguma memória também guardada, com certeza. Só que às vezes aquela memória não está doendo. E a pessoa começa a desenvolver uma sinusite lá para os 40 anos, né? Por exemplo, uma mulher que vê que a situação do casamento dela não vê solução, não vê saída para a situação dela, né? Porque a gente fala, eu não vejo saída. A gente não fala, eu não sinto saída. Eu não vejo saída, porque a mulher interpreta que a gente vai ver a solução. Por isso que dá sinusite nos olhos e no rosto, né? A pessoa sente muito o perigo de algo que vem de frente
Mas a sinusite só aparece, só fica crônica, só vira uma sinusite mesmo se a pessoa tem o sentimento de abandono junto. Então, sobre o sentimento de abandono, fiz uma live semana passada. Se alguém sabe que tem sinusite e não viu aquela live, pode de repente tirar um tempinho, tá no YouTube também, né? O que faz o sentimento de abandono junto com a sinusite? É porque a sinusite vem de um sentimento de se sentir só, de se sentir abandonada, de se ver sozinha no mundo, né? Provavelmente a pessoa que tem sinusite, ela entra em conflitos de se sentir abandonada pela mãe. Por exemplo, se quando ela era bebê, ela acordou e a mãe não estava lá, e ela não viu a mãe, ela queria ver a mãe porque a mãe está acostumada, ou a pessoa que dá a segurança, né? Ela não viu na hora que ela acordou, aí ela já se sente abandonada e entra nesse conflito de não estar vendo e sempre sente esse perigo de frente. Às vezes a pessoa também tem crise de sinusite quando tem um emprego que ela tem muito medo de ganhar a conta, quando alguém olha para ela e se sente ameaçada. Às vezes a pessoa viu alguma pessoa perigosa que representa uma ameaça, tem medo de situações, de enfrentar situações diferentes. Eu, por exemplo, tem dias que quando eu vou fazer live, como eu tenho muito medo de falar, eu acesso o meu tempo de sinusite, eu tenho sintomas parecidos, meus olhos começam a marejar, porque sai água dos olhos, né? É uma lembrança da sinusite, que eu já tive muitos anos também. Antes de ter a rinite, eu tinha sinusite, né? E ela vem em momentos que a gente se sente abandonada, se sente muito sozinha. Por isso que eu comentei da mulher, por exemplo, que vê que o casamento está perdido, que não vê uma solução. E ela não tem coragem de tomar uma decisão. Por que ela não tem coragem? Nesses casos a gente tem que respeitar muito. Porque se a pessoa já tem a sinusite, então essa falta de coragem de tomar decisão, ela está muito agravada porque ela se sente muito só, se sente muito abandonada. Então ela precisa do companheiro para se sentir pertencente ao mundo, né? Então ela não pode decidir se separar. Ela precisa ficar junto com alguém, mesmo em situação, às vezes, de um relacionamento abusivo ou de uma situação que ela tá vendo que não tá dando conta, mas ela não pode decidir separar porque ela já passou muitos medos de abandono lá na infância, né? Está sempre associado. Daí, cada vez que ela tem uma briga nova com o marido, ou pode ser com sócio também, né? Ou emprego que a pessoa não está gostando, ou uma empresa que a pessoa não tá. Então, o globo ocular inchado e dolorido, sim, isso é o vítreo do olho. Isso é porque ele encheu tanto de líquido. É um conflito de abandono que você viveu, Lúcia. Você viu alguma coisa e você sentiu que aquela situação que você viu podia representar uma solidão muito grande para você. Então o olho encheu de líquido, o olho fica cheio de água, e ele aumenta, por isso que daí fica dolorido, né? E daí pode provocar outras doenças nos olhos também, né? Como isso, né? A Lúcia fez uma pergunta antes, eu perdi porque não era do assunto, mas depois, mais tarde, você repete, tá, Lúcia? Agora eu vou entrar na intolerância ao glúten e à lactose, que acho que foi sobre isso que ela perguntou. A criança que tem a doença celíaca, geralmente a criança é diagnosticada com intolerância à lactose com 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, é a fase que mais aparece a doença celíaca nas crianças. Alguns são mais tarde, né? Às vezes a pessoa demora a ir no médico, às vezes não é tão grave, vai enrolando, vai até a pessoa perceber que realmente é o glúten que está fazendo mal, né? E qual é o conflito, qual é o significado da doença celíaca, né? Não estou recebendo nutrição, não estou sendo alimentado o suficiente. E de quem vem a nutrição numa criança pequena? A criança quando nasce ou antes de nascer já, de onde vem a nutrição? É da mãe. Então a doença celíaca, ela é instalada
ou dentro da barriga, ou depois do nascimento, às vezes até 1 ano, até 1 ano e meio, e quase sempre tem a ver com a fase do desmame, ou logo depois, se a criança mamou. E se ela não mamou, ali já tem toda a explicação, porque o natural é uma criança mamar, querer mamar na mãe, né? E se ela não mamou, é natural se ela não mamou, então ela já tem toda a explicação por que ela tem essas intolerâncias alimentares, né? Então ela já tem muito forte instalado nela que ela não foi bem nutrida e por isso ela vai sempre rejeitar os alimentos, né? Por exemplo, um caso que eu vi do Dr. Hammer atender uma pessoa com essa doença. Porque quando se come queijo dá constipação. Então, tem pessoa que tem constipação quando come queijo e tem pessoas que têm diarreia. Então, não é nem o queijo, não é nem a pessoa. Tem uma explicação também. Eu acho que quanto a constipação e diarreia, eu vou fazer uma live só semana que vem, só sobre isso, porque é um assunto bem grande, que é a continuação desse de hoje, né? Porque ela tem vários significados, a constipação, né? E tem a ver com as memórias. Por exemplo, é parecido. E por que você não quis mais mamar, Lúcia? Com certeza teve um motivo de você não querer. Não foi você conscientemente. Você era um bebê, né? Você não tinha condições de decidir isso, logicamente, dizer não, agora não vou mais mamar porque eu já sou uma adulta, né? Então você não quis porque você sentiu algum perigo muito grande se você mamasse na mãe, né? Então é um conflito que você já tinha feito até antes disso, né? É um jeito de você sobreviver, você foi dizer, não quero mais mamar. Então, a intolerância ao glúten. Por exemplo, o Dr. Hammer, ele atendeu uma criança de 8 anos que desde 1 ano e meio, 1 ano e meio ela foi diagnosticada com intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, e até os 8 anos ela se alimentou assim, a mãe, por exemplo, a mãe abandonou toda a vida familiar, tudo em função daquele filho, desde 1 ano e meio até os 8 anos, para conseguir manter essa criança viva, convivendo com um mundo cheio de farinhas e coisa, e tudo que tinha lactose, qualquer situação que vivesse com, não lactose, glúten, ela tinha diarreia, toda vez dava diarreia. E a criança estava muito abaixo do peso aos 8 anos, ela não estava conseguindo brincar, ela estava levando uma vida muito, porque pode imaginar, uma criança que não pode comer junto com os outros, ela tem que sempre ter a comida dela, por exemplo, vai na escola, não pode comer o lanche da escola, em casa não pode comer a alimentação que está na mesa, a mãe come um pão, o filho tem que comer outro pão. É uma situação muito difícil para uma criança, mesmo que a criança entende que ela vai passar mal, mas ela não tem a capacidade de interpretar igual um adulto. O que a criança vai interpretar? A minha mãe está me deixando morrer de fome. Eu não estou sendo nutrida pela minha mãe. Então, essa criança de 8 anos, o Dr. Hammer precisa... qual é a dieta que ele deu? Ele pediu para a mãe, durante 15 dias, todos os dias, pegar essa criança e ficar pelo menos 15 minutos, só ela e o filho, num lugar separado, brincando, passeando, fazer algo só entre os dois. E sempre levar um lanche que contivesse glúten, sempre algo com glúten, para ele se alimentar junto com a mãe. E quando foi poucas semanas depois, foi a única dieta que o Dr. Hammer deu, né? Algumas semanas depois, a mãe voltou com muito medo. Ela aceitou, né? Porque ela não tinha outra solução, né? Algumas semanas depois voltou, 1 mês depois, né? A criança já tinha aumentado bastante de peso. A criança já estava feliz, já estava sorrindo de novo, porque eles foram procurar esse terapeuta. Não era o Dr. Hammer, não, era um terapeuta da Nova Medicina Germânica, né? Mas isso está nos estudos, não fui eu que vivi. Essa criança, em pouco tempo, ela tinha recuperado a alegria de viver, ela estava sorrindo
e estava aumentando de peso e estava podendo comer tudo naturalmente. Não estava dando nem diarreia nem constipação para ela. Por quê? O que o terapeuta entendeu? Por que ele mandou a mãe fazer isso todos os dias? Porque a mãe cuidava dessa criança, só que a mãe cuidava no sentido de medo. Você não pode, você tem problema, você é diferente, você não pode, né? A mãe tratava nesse sentido. E o que esse terapeuta indicou? A criança viver uma vida totalmente normal, igual aos outros, e comer de tudo do bom, melhor, tudo que ele teve passando necessidade, vontade, todos esses anos, mas sempre com o carinho da mãe, sem medo. Aí foi alguns meses depois, a criança estava totalmente boa. O que funcionou ali? Qual é o sentido biológico da intolerância ao glúten, à lactose e qualquer tipo de alimento? Por exemplo, a minha mãe não me nutriu o suficiente. E por que essa criança começou com 1 ano e meio? Ela foi desmamada com 6 meses. Só que os primeiros sintomas de diarreia e de intestino e de inchar intestino e coisa, começou com 1 ano e meio. Por quê? Porque com 1 ano e meio nasceu o irmão, mas que veio depois, né? Aí a criança começou a entrar nos trilhos do conflito. Cada vez que a mãe olhava para o irmão, ela entendia, não, a mãe vai me deixar passar fome, porque a mãe tirou a teta de mim, tirou o peito de mim, porque ela queria dar o alimento para esse peito, ela queria dar para o meu irmão. Então ela está me deixando morrer de fome. E tudo que a mãe começou a tratar a criança para desmamar era papinha, era leite com farinhas. A criança associou isso lá no inconsciente dela. Tudo que é farinha, tudo que tenha um glúten que a mãe fez, que alguém preparou, vai me fazer mal, porque a mãe está me deixando morrer de fome. É um trauma que a criança tinha e cada vez ela entrava nesse trilho. A doença de Crohn, ela já tem uma situação um pouco diferente. Ela já acontece lá no intestino, ela é tipo feridas no intestino que o intestino para ele perde a ativação de funcionar. A doença de Crohn, ela também só se instala, só fica grave, chega a ser essa doença depois de muitos anos. Mas isso tem mais a ver, não é com um conflito de não receber nutrição, é um conflito de raiva indigesta. O intestino ele é todo ligado às raivas, né? Por exemplo, numa criança que a barriga incha e tem diarreia, constipação, é diferente, porque daí ela desenvolveu a intolerância ao alimento. Agora, o Crohn, o intestino não funciona mais, ele fica, falam intestino preguiçoso, né, primeiro, né, intestino preso, constipação, tudo isso vai provocando, né, e depois, quando é no final, ou vira um câncer do intestino, ou vira doença de Crohn, né. Isso também posso tratar junto semana que vem na aula sobre constipação e diarreia, né, que vai ter muito para esclarecer, né. Então, a intolerância a qualquer tipo de alimento, assim como o glúten, o leite, todos os alimentos têm o mesmo sentido. Não estou recebendo nutrição da minha mãe. Então eu tenho que afastar o alimento que a minha mãe está me dando para substituir o peito, porque a minha mãe não me quer mais. É um sentimento de rejeição da mãe, né? Alguém também hoje comentou sobre cheiros fortes. Às vezes está associado com alimento e às vezes está associado somente com o cheiro, que é a mesma situação da rinite, né? Às vezes foi alguma ingestão. Tem que ver qual a primeira situação que começa, né? Tem também a história de uma mulher que ela tinha intolerância a noz. É uma fruta tão bonita, tão gostosa. É noz pecana, não sei se todos conhecem, mas ela é uma fruta, é tipo um amendoim, e ele tem uma casca bem dura, bem fechada. A noz pecana, por exemplo, a casca nunca é quebrada, não entra veneno, não entra nada de fora, assim, ela é bem fechada, né? Mesmo se é tirada da planta, se é tirada
comprada no mercado, ela é uma fruta bem fechada, bem lacrada. E essa mulher tinha intolerância a qualquer noz, qualquer pouquinho que ela comia, a boca dela enchia de ferida por dentro e por fora, assim, enchia de bolhas de água e feridas mesmo, né? Aí voltando à situação, porque desde quando é que ela sentia que ela tinha isso? A tua sobrinha tem o que, Lucinha? Agora eu não sei se você está respondendo de agora ou de antes. Se é de Crohn? Então, eu vou continuar então da pessoa que tinha alergia a noz pecan. É uma fruta tão gostosa, ela tem um óleo, tipo amendoim. Só que ela não tinha alergia a amendoim. Não tinha alergia de nenhuma outra assim, fruta com óleo, né? Isso, esqueci a palavra. Então a doença de Crohn, ela vem de raiva, é indigesta, mas é muito tempo já engolindo muita coisa e não digerindo, né? Semana que vem eu vou falar sobre isso, né? Então, voltando de novo a nossa pecan. Por que ela tinha essa alergia que enchia a boca dela de ferida, e ela ficava semanas com aquelas feridas, né? Porque quando, conversando com ela e com a mãe dela, ela fazia muitos anos que ela não comia e nem chegava perto das árvores, porque ela dizia só de ver a árvore, de ver a flor da nossa pecan, ela já sentia um picor na boca, né? Aí conversando com ela e do passado dela, ela relatou que a mãe dela contou a história. Quando ela era criança, ela e essa mulher e a irmã dela, mais nova, pularam um muro e foram comer nozes numa área vizinha que era proibida a entrada, né? Era um lugar que não deviam chegar, né? E essa irmã mais velha levou a irmã mais nova lá comer nozes escondido, e quando elas estavam com a boca cheia comendo rapidamente para ninguém pegar, o dono da plantação chegou e gritou e brigou e ameaçou elas, e como ela era mais velha, ela cuspiu tudo e quis dar culpa para a irmã e foram correndo, e naquilo a mãe veio socorrer, mas o que a mãe fez? A mãe deu uns tapas na boca da menina mais velha, porque ela que tinha que estar ensinando a outra que não deviam ter entrado ali. A mãe deu uns tapas fortes na boca da menina, que ainda estava cheia daqueles grãos duros, porque a nossa pecan é dura, e aquilo machucou a boca por fora e por dentro, e aquilo ficou ferido há semanas, né? O que o corpo dela entendeu, comer nozes é muito perigoso. Então nunca mais ela quis comer, porque ela achava que aquelas feridas vinham. E qual é a cura que é indicada nesse caso, né? Sabendo por que está vindo, a mulher, né, foi indicado, pega uma noz, olha para ela, vê, abre a casca e vê, ela não tem nenhum perigo, não tem nada que possa representar perigo de morte, perigo de dar ferida na boca, né? E aí é indicado para a pessoa comer, às vezes ficar olhando para o espelho, ficar se encarando e ficar vendo que não dá nenhuma sensação diferente e que não dá ferida por causa da noz, mas sim por causa das memórias de apanhar da mãe, aquele sentimento de a mãe não está me nutrindo, a mãe não quer que eu coma, né? É a mesma memória da intolerância do glúten e dos outros alimentos, né? Ainda temos 15 minutos, deixa eu contar mais uma história de uma moça que tinha alergia a produtos químicos, né? Ela não sabia a princípio o que era essa alergia. Ela tinha muita dor de ouvido e sempre vazava o ouvido dela na infância, só que depois ela cresceu, ela foi ficando mais forte e sempre cuidando muito da alimentação. Ela não podia comer nada gelado também, não podia tomar banho de piscina. E quando ela foi ver a situação, porque ela começou com esse sintoma, foi porque com 1 ano de idade, quando ela foi desmamada, ela foi levada na casa da babá, e lá na babá ela tomava leite gelado, ela passou a se alimentar diferente do que a mãe dava alimentação em casa. Aí o que ela associou, que tudo que é gelado vai me fazer mal, vai me separar da minha mãe. A minha mãe não está me nutrindo, então o gelado ele vai me fazer mal. E
Aí, assim, por exemplo, a garganta e o ouvido geralmente estão associados. Porque, assim, por que o ouvido? Porque quando ela passou a conviver com a babá, ela não escutou mais a voz da mãe. O ouvido é querer ouvir a voz, querer escutar. E a garganta também. Ela chorava, por exemplo, e a mãe não vinha socorrer. Então, daí, esse é um conflito associado, garganta e ouvido, muitas vezes, né? E a última situação, a pele com dermatite ou vermelhidão, alergias, né? Qual é o significado? Eu perdi o contato com alguém que eu gosto muito. Eu quero esse contato. Por exemplo, crianças pequenas, né? Quando separam da mãe, ou às vezes a criança quando desmama, é a fase mais que a criança tem alergias no pescoço e nas áreas assim, onde esquenta mais, né? Parece que é por causa do calor, porque dá nas áreas assim, mas o calor, ele já está recuperando. Quando a pessoa tem o vermelhidão na pele, é porque a pessoa já está curando, já está recuperando do sintoma. O conflito mesmo, a alergia da pele, ela começa, não tem sintoma nenhum. Se a pessoa às vezes presta bastante atenção, a pele fica mais seca nos dias que a pessoa está com atrito. Por exemplo, tem gente que fala que criança tem alergia a gato, tem alergia a um bichinho, algum brinquedo, ela pega e enche de coceira, né? Qual é o significado com ali? Porque uma criança pega um gato, vai ter alergia do gato. Porque na hora que ela pega esse gato, esse afago, esse gostoso que é abraçar um gato, a criança remete assim, é como eu estou com o peito da minha mãe, eu estou pertinho da minha mãe, eu estou sentindo o calor da mãe, às vezes até o calor do útero. E essa alergia, ela vem na fase de cura. É na hora que a pele da criança está se refazendo. Não é na hora que a criança começa com a alergia. Então, toda alergia, assim, hoje mesmo a moça me mandou da alergia dos braços que ela tinha, né? A volta e meia enche o corpo de vermelhidão, né? Sem saber porquê, né? Sempre tem que olhar onde começam as primeiras bolinhas, que é ali que está a situação. Por exemplo, se é por dentro do corpo, geralmente é porque a pessoa queria o contato de alguém. A pessoa perdeu e quer esse contato. Agora, quando é por fora, por exemplo, nas canelas, ou em cima do pé, ou nos braços, nas costas, é mais no sentido de querer afastar o contato. Eu quero, tipo, numa situação perigosa, às vezes até um chefe que a pessoa tem muito medo de escutar, quando escuta a voz do chefe dá aquele susto muito grande, a vontade de afastar esse chefe. Ou às vezes até, por exemplo, tem pessoa que tem alergia em cima do pé, né? Por exemplo, coloca uma havaiana da alergia da havaiana. Qual é o significado que pode ter ali? Em cima do pé é a posição onde a pessoa dá um chute na bunda do outro. Às vezes a pessoa está vivendo situações que ela teria vontade de dar um chute na bunda de alguém. E como ela não pode dar esse chute, na hora que vem o chinelo, ele dá essa reação. Mas o verdadeiro motivo de dar essa reação não é do chinelo, mas é porque o chinelo encostou, só que deu a reação na fase de cura já também, né? Então sempre as alergias na pele, as dermatites, elas vêm porque a pessoa está se curando de algo. Agora, quando vira uma doença de pele, assim, alguma coisa mais crônica já, tem que ver porque a pessoa ainda está revivendo os conflitos, né? Então tem que ver onde começa, que horas começa. Eu falei sobre a coceira vermelhidão nos dedos das mãos quando faz caminhada matinal, né? Se é nos dedos das mãos, tem a ver com pegar, né? A mão, né? Provável que quando era criança, talvez era um momento frio, por isso que dá de manhã cedo, quando o ar é fresco. Talvez você viveu situações que ou você pegou alguma coisa gelada e você não gostou de ter pego, ou você queria pegar alguma coisa, ou de repente você pegou em algum, tipo, se você tinha um bichinho de estimação que você gostava muito, e você pegou nele de manhã cedo, naquele momento, né?
Sempre lembro lá como que faz um trilho do conflito. Por exemplo, a pessoa pegou a garrafinha de Guaraná pensando que era Guaraná e era gasolina, né? Então, ali é só a aparência já criou o trauma, né? O conflito. E a vermelhidão nos dedos, ali a importância está nos dedos e quando é de manhã, quando ativa o sangue, né? Então, são duas pistas para você ver a causa, descobrir a causa, né? Pode ser que quando criança você pegou alguma coisa gelada na mão e por isso você ficou com muito medo de morrer por causa disso. Ou você queria pegar em algo de manhã cedo, assim, você acordou e não conseguiu pegar na mãe, você se sentiu muito abandonada, né? Porque é perda de contato, né? Então, esse sentimento de abandono também está associado, né? Então, sempre tem que ver várias situações e pelo teu histórico de vida ou conversar com as pessoas que te conheceram. Às vezes de repente você lembra de situações que você já teve essas coceiras, essas alergias na mão na infância sem ser na hora da caminhada. Pode ser que você teve já outros momentos, só que como vem uma vez ou outra a gente não presta atenção, né? E as alergias, por exemplo, os vermelhões na pele, ele também agora é visto como uma das causas pós-Covid. Por quê? Qual é o significado de ser uma agora da nova, do Omicron, lá já do pós-Omicron, né? A alergia de pele é um dos sintomas que a pessoa está com essa variante do Covid. Para nós da Germânica, a gente entende assim. Se eu fiquei durante 2 anos sem abraçar uma pessoa que eu gosto muito, eu vivi o sentimento assim, eu fiquei 2 anos longe da minha mãe, é o sentimento que a gente tem, né? Quando é uma pessoa que eu gosto muito, porque o gostar sempre é relacionado com a mãe primeiro, né? Mesmo que a mãe não me criou, mesmo que a mãe me abandonou, mas a pessoa que eu mais gosto é a mãe sempre, né? Que mais me dá segurança, né? E, por exemplo, se durante 2 anos eu fiquei sem poder dar um abraço gostoso numa pessoa que eu gosto muito. No momento que eu vou dar esse abraço, que eu posso encostar nessa pessoa de novo, é natural aparecer uma alergia de pele. Porque a pele que estava tão seca, tão carente de um abraço, ela vai começar a se refazer. Esse sentimento de abandono passou e a pele vai se regenerar. É pele nova que está saindo. É uma recomposição da nossa pele, a pele vai se renovar depois dessa alergia, né? Então é mais que natural ser um dos sintomas pós-Covid, né? Então quem tiver, mesmo pós-vacina ou por exemplo, se a pessoa tem essa alergia depois da vacina, né? Tem gente que teve também, né? Por quê? A primeira ideia que a pessoa teve quando tomou a vacina, agora eu posso abraçar as pessoas, agora eu posso recuperar, eu posso sair de novo com meus amigos, eu posso de novo encontrar gente, eu posso pegar nas pessoas de novo, né? E aí, depois da vacina também é esse sentido, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Já está encerrando o meu horário. Não vou... Só para concluir, as alergias agora, desde o ano passado, eu já tenho várias pesquisas assim, 7% dos adultos têm alergias de pele, doenças de pele, e 25% das crianças têm dermatite, algum tipo de dermatite, às vezes diagnosticadas, né? Então é uma doença realmente, 25%, é 1/4 das crianças, e mais 7% dos adultos tem essa doença. Isso já é dados de antes da pandemia, com certeza agora está muito mais agravado, né? Então agradeço a vocês que tiveram paciência comigo e também a quem assistir depois, quiser dar uma curtida lá no YouTube, partilhar com as pessoas que você sabe que pode ser útil. Agradeço. Tudo de bom. Até a próxima quinta-feira. Todas as quintas é com conteúdo.